Alguns sonhos nascem em silêncio, outros em meio à inveja. Alguns são destruídos pela mão daqueles que diziam amar. Mas há sonhos que resistem ao tempo, ao poço, à prisão, e renascem para transformar nações. Esta é a história de um homem que foi vendido como escravo, esquecido pelos seus, mas jamais abandonado por Deus. Esta é a história de José, o sonhador. E de como as profundezas da traição se tornaram o palco de um milagre. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde cada dor oculta um propósito, cada lágrima rega a promessa, e onde o perdão não é fraqueza, é força divina, porque às vezes, para que a promessa se cumpra, é preciso ser quebrado primeiro. Se esse tipo de conteúdo toca sua alma, inscreva-se agora. Vamos atravessar juntos esta travessia espiritual. José era o filho de Jacó com Raquel, mulher amada. Desde pequeno carregava um brilho nos olhos que incomodava os outros. Não era o primogênito, mas havia algo nele. Um destino costurado pelo próprio Deus. Jacó sabia disso. E talvez por isso o vestiu com uma túnica de muitas cores, símbolo de favoritismo, mas também de promessa. Mas os olhos que brilham cedo, muitas vezes atraem sombras. Seus irmãos o odiavam. E o ódio crescia toda vez que ele compartilhava seus sonhos. Sonhei que os feixes de trigo de vocês se curvavam diante do meu. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Palavras de um adolescente inocente, ou visões de um profeta precoce. Mas o céu já havia assinado sobre ele um destino que não poderia ser apagado. José não compreendia ainda a dimensão do que via. E como toda promessa verdadeira, ela seria testada no fogo da rejeição. Era apenas o começo. O sonho tinha sido revelado, mas o deserto estava só começando. A inveja é um veneno silencioso. Não grita, não ameaça, apenas observa. Mas, quando encontra a oportunidade, se transforma em faca. E foi assim com os irmãos de José. Jacó envia o jovem ao campo para ver como estavam seus irmãos. Inocente, José vai, levando consigo apenas sua túnica colorida e a pureza de quem não imaginava o que o aguardava. Ao longe, os irmãos o viram. E antes mesmo que ele se aproximasse, as palavras se espalharam como serpentes entre eles. Lá vem o sonhador! Vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos. Rúben tentou salvá-lo da morte. Sugeriu apenas jogá-lo num poço vazio. E assim o fizeram. José foi despido da túnica, símbolo de sua identidade, e lançado à escuridão. Ali, entre as paredes frias da rejeição, José grita, chora, clama, mas ninguém ouve. Ou, se ouvem, se calam. E quando uma caravana de mercadores ismaelitas passa, a decisão é tomada. Vamos vendê-lo. Não teremos sangue em nossas mãos, e ainda ganharemos algo com isso. 20 moedas de prata. Esse foi o preço da traição. Esse foi o valor que deram ao sonhador. Voltaram para casa com a túnica manchada de sangue de animal, dizendo que uma fera o devorara. Jacó rasgou suas vestes. Chorou como quem enterra um pedaço da alma. Enquanto isso, José era levado ao Egito, acorrentado, vendido como objeto. O filho preferido agora era escravo. Mas o que ninguém sabia é que mesmo no deserto da injustiça, Deus ainda estava escrevendo. Se essa história já tocou algo em você, comente. Eu confio, mesmo sem entender. E compartilhe com alguém que está enfrentando uma traição. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial de Faraó. Era agora servo numa terra estranha, língua estranha, cultura estranha. Mas a mão do Senhor estava com ele. E mesmo em meio ao exílio, tudo o que tocava florescia. Potifar percebeu. E confiou ao jovem hebreu toda a sua casa. José se tornou administrador e sua presença abençoava até os muros. Mas onde há luz, a sombra também ronda. A esposa de Potifar desejou o jovem. Insistiu. Dia após dia. Mas José, íntegro, recusava. Como poderia eu pecar contra meu senhor? Como pecaria contra Deus? Um dia ela o agarrou. Ele fugiu, deixando para trás sua veste. E com a veste veio a acusação falsa. Ele tentou me violentar. Potifar, tomado de ira, mandou José à prisão, do palácio da confiança, ao cárcere da injustiça. Mais uma vez, José descia à escuridão, agora sem promessas visíveis, sem túnica, sem voz. Mas até no cárcere, a presença de Deus não o abandonou. O carcereiro o favoreceu. E ele passou a cuidar dos outros presos. Ali, entre correntes e paredes úmidas, José ouviu os sonhos de 2 servos do rei. Um seria restaurado, o outro enforcado. E José interpretou com precisão, pedindo apenas:
lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó. Mas o tempo passou, e o copeiro restaurado esqueceu. José ficou, esperando, semeando fé no silêncio, cultivando esperança em solo de esquecimento. Porque há momentos em que o céu silencia, mas isso não significa ausência, significa preparação. 2 anos se passaram. Silêncio. José agora era apenas mais um número no cárcere do Egito. Mas então, Faraó sonha. 7 vacas gordas devoradas por 7 magras. 7 espigas cheias consumidas por 7 mirradas. O Egito se inquieta. E o copeiro, tomado pela memória, lembra-se de um prisioneiro hebreu que interpretava sonhos com precisão divina. José é chamado às pressas. Barba feita, roupas trocadas, diante do trono mais poderoso do mundo, José não treme. E diz com firmeza: não está em mim, mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele revela: haverá 7 anos de fartura, seguidos por 7 de fome. E estoca o trigo, prepara o povo. Faraó se espanta. Há Espírito de Deus neste homem, e num instante o ex-escravo torna-se governador de todo o Egito. Do cárcere ao trono, do esquecimento à autoridade. Nos anos de fartura, José planta, colhe e armazena. Quando a fome chega, o mundo inteiro vem buscar alimento. E entre os que vêm, estão seus irmãos. Eles não o reconhecem. Barba egípcia, túnica real. Mas José os reconhece. O coração bate. A dor do passado retorna em ondas. Ele poderia vingar-se, poderia deixá-los na miséria. Mas ao invés disso, testa seus corações. Quer saber, eles mudaram? O reencontro é regado a lágrimas contidas, estratégias e revelações aos poucos. José não é mais apenas o sonhador. Agora ele é o guardião da promessa. E a promessa exige sabedoria e misericórdia. Se essa parte da história te emocionou, comente: eu acredito na justiça de Deus. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que o tempo de Deus não falha. A tensão paira no ar. José, agora senhor de terras e destinos, observa aqueles que o venderam como mercadoria. Homens curvados pela fome. Homens quebrados por uma culpa que o tempo não apagou. Ele os interroga, testa, exige o retorno com o irmão mais novo, Benjamim. Quer ver se ainda são os mesmos, se a inveja ainda habita seus olhos, ou se a dor os esculpiu em algo novo. E quando Benjamim chega, José quase desaba. O irmão de sangue. A última lembrança viva de sua mãe. Eles jantam, conversam. José se emociona, mas se contém. Até que chega o momento final. Ele arma uma situação. Acusa Benjamim de roubo e oferece deixá-lo como escravo. É nesse momento que Judá, o mesmo que antes sugerira sua venda, se levanta. Não, meu senhor. Leve-me em seu lugar. Se meu pai perder este filho, ele morrerá de dor. Eu lhe imploro, fique com minha vida, mas liberte o menino. É nesse instante que José quebra. O tempo da prova termina. As lágrimas, guardadas por anos, explodem como rios represados. Ele afasta os servos, chora alto, grita seu nome. Eu sou José, o irmão que vocês venderam. Silêncio. Medo. Mas o que ele diz em seguida é o que muda tudo. Não tenham medo. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para preservar vidas. Ali, no epicentro do poder, o traído abraça os traidores. Ali, onde a vingança era possível, o perdão triunfa. E não é um perdão raso. José os acolhe, alimenta, dá terras e protege toda a família. Não apenas perdoa, ele restaura, porque o verdadeiro perdão não apaga o passado, mas transforma a ferida em fonte. José entendeu. O poço foi necessário. A prisão teve propósito. A dor o preparou para ser instrumento da redenção. Esta não é apenas a história de um jovem sonhador. É a história de todos nós. Todos temos um poço. Todos enfrentamos traições. Todos passamos por prisões invisíveis, esperando que alguém nos lembre quem somos. Mas, e se tudo isso for parte de algo maior? E se a injustiça de hoje for o caminho para o propósito de amanhã? E se a dor for, na verdade, uma ponte? José nos ensina que o tempo de Deus não se atrasa, que o perdão é mais poderoso que o ódio, e que nenhum sonho vindo do alto morre, mesmo que seja enterrado. Por isso, hoje olhe para a sua história. Onde há ferida, haverá cura. Onde houve perda, haverá restauração. E onde há fé, haverá reencontro. Se essa história falou com sua alma, compartilhe este vídeo com alguém que precisa perdoar ou ser perdoado. E comente: Deus está no controle, mesmo no silêncio.